Oi, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo o vídeo. Vamos continuar com as aulas aqui de Objective Pascal para a web. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre formulários, né? Como é que a gente trabalha passando informação de um formulário HTML para o CGI. Diferente do que acontece na aplicação desktop, onde a gente tem disponível a qualquer momento na janela todos os objetos, né? Os edits, a caixa de texto, enfim, para poder trabalhar e pegar eles direto no nosso programa, quando a gente trabalha com a parte web isso não acontece. É na parte web onde eu vou ter que, no HTML, né, onde eu vou ter que gerar o meu campo de formulário, né, através dela que eu vou colocar os campos lá para trabalhar. E quando eu precisar pegar a informação que está escrito dentro desse campo, eu tenho que transmitir o formulário para algum lugar. Tem que mandar esse formulário para uma outra página, seja ela PHP, ASP, seja Python, enfim, seja o nosso CGI. Tem que passar para lá. Então, para começar hoje, vou criar um projeto novo. Né? Aplicação CGI. Isso. Eu já vou aqui renomear alguns itens da minha aplicação, a começar pelo Web Module. Web Module principal. E como a gente viu na aula passada, eu já vou atribuir uma ação para ele que eu vou considerar como sendo a ação padrão. Vou no Actions do Web Module. Criar uma ação aqui. Essa ação eu vou chamar de formulário. Formulário. Vou deixar ela separada para quê? Para quando a gente for tratar formulário, eu vou especificar qual é o meu CGI e vou transmitir para ele as informações que tiver no meu HTML. Vamos lá então chamar aqui de formulário, tá? Vou lá no evento dessa ação, onRequest. E vou deixar, deixa eu expandir aqui, isso. Vou deixar ele meio pronto para trabalhar. Bom, quando eu passo informação de um HTML para qualquer tipo de página dinâmica, eu trabalho de duas formas. A primeira é enviando os campos e os valores através do método get, e a outra é através do método post. O get, o que ele faz? O get, ele transmite os dados e exibe na URL. Já entraram em todos os sites, tem lá endereço do site, interrogação, página igual a tal e não sei o que, enfim. Aquele tipo de informação é passado por get. Vou até anotar aqui, por exemplo, um site qualquer, página igual a 3, info igual a 4, por exemplo. Dessa forma, eu tenho um site, alguma página específica, no caso, quando eu não especifico a página, ele chama o index aqui, e eu estou passando dois parâmetros. O primeiro é página e o segundo parâmetro é o info. Através do get, eu tenho que ao mesmo tempo falar qual é o nome do meu parâmetro e qual que é o valor desse parâmetro.
Então, no caso, eu tenho que página igual a 3. E para cada parâmetro que eu tiver, se eu tiver 2, 3, 10, 20, eu vou separar os parâmetros, né, a chave e valor desse parâmetro, por um e-comercial. Então aqui os dois parâmetros que eu tenho são página igual a 3, o valor de página, e tenho o parâmetro info com valor 4. Ah, se eu tivesse um outro parâmetro, e-comercial, parâmetro, sei lá, outro parâmetro, igual a, sei lá, teste, por exemplo. Então, teria mais um parâmetro, separado aqui pelo e-comercial, onde o valor dele é teste. Ah, mas eu posso passar então, além de número, eu posso passar uma palavra e tal? Pode passar uma string com parâmetro, pode passar valores. O que você não pode passar é coisas que tenham no meio, por exemplo, e-comercial ou sinal de igual. Dependendo de como você estiver passando, às vezes ele pode dar algum problema e vai confundir na hora de receber isso daí. Tá bom? Ah, mas eu quero passar um array, dá para passar? É não um array como um parâmetro normal que a gente está acostumado, não uma variável tipo array. Talvez você possa passar alguma coisa parecida, né? No formato de uma string aí. Mas um array normal, outros tipos, além do tipo texto, na verdade, você não vai passar, né? Até porque esses valores aqui, no caso do parâmetro página e do parâmetro info, né, são números. Mas na hora de receber esses parâmetros, eles vão vir como texto. Então, se eu quiser trabalhar com esses valores, o 3 e o 4, eu vou ser obrigado a converter, né? Fazer um str to int aí para poder trabalhar. Esse é o grande lance do get. Bom, e o outro cara, que é o post. O que ele faz? Bom, o post tem mais ou menos o mesmo funcionamento do get. Ele transmite dados da mesma maneira. Porém, ele não exibe esses dados na URL. Tá, posso mandar o mesmo formulário por get, o mesmo formulário por post. A diferença entre eles vai ser que o get vai vir todo escrito, né, na minha URL. Vai vir toda a parte escrita lá. E na hora de usar o post, não. O post não vai vir escrito na URL. Outra coisa interessante, o get, ele também tem um limite. Você não pode escrever o quanto você quiser por get. Chega uma hora que ele estoura o limite da URL, tá? Isso acontece com todos os servidores, todas as linguagens, todos os navegadores. Existe um limite para get. O post não. O post, ele não tem limite para informação. Não tem limite para informação. As regras são as mesmas, tá? Ele vai te passar todas as chaves e valores do mesmo jeito que o get faz, só vai estar invisível na URL. E na hora de trabalhar com os valores que ele te passou, você também vai ter que converter, já que ele manda tudo como texto, né? Você vai ter que converter o texto que vier, seja para uma string, seja para um inteiro, seja para um float, seja para transformar o que vier num array. Tá, o post trabalha dessa forma. A vantagem também é segurança, né? Por exemplo, o formulário de login normalmente você manda por post. Porque se você mandar um formulário de login por get, vai estar exibindo lá na URL qual que é o seu usuário e sua senha. Se tiver alguém do lado olhando, né? Ou sei lá, alguém rodando alguma coisa que grava a sua tela, isso aí vai ficar exposto, né? Essa informação fica exposta. Não é interessante. E aí você pode pensar assim, ah, mas eu já fiz login em algum site onde o cara trocava as coisas na URL, né? Ah, pode, como é que ele mandou por post se tinha coisa escrita na URL? É porque você pode misturar os dois também. Tá? Você pode ao mesmo tempo mandar informações por post e por get. O que vai determinar isso vai ser o seu formulário HTML depois.
tá bom? Bom, para começar, deixa eu salvar esse projeto do jeito que está. Eu vou criar uma pastinha nova. Estou chamando de projeto por enquanto. E mantendo aquela regra, a minha unit principal continua chamando main. Beleza, está salvo aqui. Eu vou, antes de continuar, criar um formulário HTML. Então você usa aí a aplicação que for melhor para você. Eu estou usando um cara aqui que eu achei legal, tal, já faz um tempo que tenho mexido com ele. É o Aptana. Aptana Studio. É de graça, só baixar no site oficial dele, aptana.com, se não me engano. Tem para Windows, para Mac, para Linux. E para a parte de web ele é muito legal de trabalhar. Eu vou criar aqui para gente um arquivo HTML. Vou dar esse nome também, ó. Formulário.html. Lembrando que é bom os nomes dos arquivos não terem nenhum tipo de acentuação. Tá? E é bom não ter espaço no nome também. Isso. E vou criar um formulário rapidinho aqui pra gente. Formulário CGI, vou dar um nome para cá. Aqui no form eu vou colocar 2 campos. Input type text. E eu vou criar um outro cara. Input type password. Junto desses caras eu vou colocar um botão. Enviar. Pronto. Esse é o mínimo de um formulário. Agora, como é que eu sei que esse cara vai chamar o meu CGI? Lá nas opções do formulário, né? Tem que colocar um parâmetro. O primeiro deles é o action, que é onde essa informação que está dentro do formulário vai ser recebida. Aí eu vou colocar aqui então barra CGI-bin barra projeto, que é a minha pasta dentro do CGI bin. Lembra que eu estou colocando já a pasta do projeto lá dentro para ficar fácil de testar, né? E em seguida eu vou chamar o próprio CGI. Projeto. E vem já uma primeira etapa legal aqui, que é como é que eu vou diferenciar qual ação que ele vai realizar, né? Já que aquela ação que eu criei, que eu chamei de formulário, eu não setei ela como ação padrão. Então, quando eu quero diferenciar quais ações o meu CGI vai executar, eu faço através do barra. Então, seria um barra formulário. Se você já está renomeando o seu CGI final, pode colocar projeto.cgi, né, barra formulário. Segunda parte aqui no formulário que é necessária
é fazer mais um parâmetro, né, que é o método. Vamos deixar inicialmente como get, para ver como é que ele responde. Eu só vou aqui pular de linha para ficar mais visível. Aqui. Pronto, então tem um formulário. Esse formulário vai chamar o meu CGI e vai passar as informações que estiverem aqui dentro por get. Ah, beleza, mas você falou que ele passa uns parâmetros. Ó, que parâmetros são esses? Os parâmetros normalmente são o nome do campo, o nome aqui do input, por exemplo, e o que tiver escrito dentro dele. Ah, mas e aí, né? Como é que eu faço para referenciar esse cara? Bom, o input ele tem que então obrigatoriamente ter um name. Vou chamar aqui esse cara de txt nome. E vou chamar esse outro cara de txt senha. Diminuir o zoom. Aqui. txt nome e txt senha. Isso vai me dar uma resposta por get, onde vai estar constando nela txt nome, e comercial, e txt senha. Certo? Bom, deixa eu salvar aqui. Corrigir que no meu projeto, por enquanto, não tem extensão .cgi, é só o nome mesmo do projeto. E agora eu vou lá trabalhar com a parte do Object Pascal. Vamos lá. Bom, vamos trabalhar primeiro com o get, né? O que eu vou fazer aqui na hora de pegar essa informação? Quando for chamado essa ação, que eu dei o nome de formulário, eu vou precisar pegar, né, a informação que está vindo. A informação ela vem através do request. Vem atrás do request. Então, tudo que eu precisar de informação que tiver na URL ou não estiver na URL, dependendo do get e do post, vem para o request. Eu vou fazer aqui um request. Opa. Request. Ponto. Carry fields. Ponto values. E aqui dentro eu boto o nome do campo que eu quero trabalhar. Lá eu chamei de txt nome. Bom, o que eu faço com isso, né? Quando eu falo carry fields, quer dizer os campos que estão presentes, né, na carry string. Né? O que é carry string? A carry string é tudo isso daqui, ó, que vem depois do sinal de interrogação. Tudo que vem depois aí é a carry string. Tá? Então nela tem o nome de todos os campos e todos os valores. Quando eu peço para ele os valores do campo txt_nome que estão nos campos da carry, né, que seriam os campos da carry string, aí ele me retorna só aquele valor que tiver na frente do campo. Só aquele valor aqui na frente. Então, seja lá o que for que eu escrever, ele vai me retornar o que está aqui dentro. Pô, e como é que eu vou exibir esse negócio na tela, né? Eu vou primeiro fazer como a gente já fez antes, no nosso primeiro teste. Eu vou primeiro trabalhar com a resposta. A response.content_type. Vou falar que ele vai responder como text HTML.
E eu vou aproveitar e vou adicionar esse conteúdo na minha resposta. A response.contents.add vou adicionar o campo aqui. Ah, ela tinha mais de um campo. Dá para fazer de novo? Vamos fazer de novo então. A gente tinha lá o txt nome e o txt senha, né? Para diferenciar entre elas, deixa eu colocar alguma informação aqui. Pode ser uma string qualquer, tá? Vou diferenciar as duas com traço. Bom, vou salvar. E no final de tudo, né? Lembra que eu tenho que falar que a resposta foi recebida e tratada da maneira correta. Então, handler true. Resposta tratada. Isso, e aqui eu vou marcar como informando o tipo da resposta. Tranquilo? Então esse é o nosso método. Onde eu vou lá, informo então o tipo da resposta, adiciono nela aquilo que veio através do request. Aí eu já posso salvar e vou compilar. Então, vou lá em cima, run, compile. Compilou bonitinho, ó, sem erro nenhum. Eu posso fazer um teste já. Vou no meu navegador então, 127.0.0.1 ou localhost, depende de você. Barra, eu chamei de aula CGI, onde eu estou salvando esse meu formulário, né? Olha aqui, formulário HTML. E quando eu clico nele, está aqui disponível para mim. Se tudo deu certo, e eu não errei nada no código, posso preencher aqui, fulano, e a senha ABC123, por exemplo. Na hora de clicar em enviar, olha lá, ele trouxe para mim aquilo que eu digitei, fulano, e a senha ABC123, separado pelo traço que eu defini lá no CGI. E olha a URL como é que ficou. E pegou direto, ó, CGI bin, projeto, que é o CGI em si, né? O meu está sem extensão. Formulário, que é a ação, que vai tratar esses itens, né, do formulário. Olha aqui, ó, interrogação, txt nome igual a fulano, e comercial, txt senha igual a ABC123, que foi o que eu digitei. Agora, repara que na hora que eu digitei a senha, ele mascarou o campo automaticamente, é o tipo password, beleza. Mas olha ela sendo exibida aqui, que é aquele problema do get que eu mencionei. Ah, o get funciona legal, beleza, mas ele exibe tudo aquilo do meu formulário na URL. Essa já é uma brecha de segurança. Então, para coisas que não são lá tão importantes, a gente pode mandar tudo por get, não tem problema nenhum. Mas se você quer tratar um pouco melhor o seu formulário, é interessante que você, se for uma informação de segurança mesmo, né, como senha, é interessante você mandar o formulário por post. Assim você não tem esse problema. Tá certo? Bom, o nome, se eu mudar o nome lá no meu formulário do campo, onde está txt nome, eu mudar para idt nome, por exemplo. Vamos supor que você está acostumado aí no Lazarus a usar o nome dos edits como idt alguma coisa.
Mudou lá, ele vai passar com o nome que tiver mudado, só que aí lá no meu CGI eu tenho também que trocar. Então se eu trocar no HTML, eu tenho que trocar ali no CGI na hora de pegar esse campo. Tranquilo até aí? Bom, vamos continuar. Próxima etapa é a gente trabalhar com post. Só que antes de trabalhar com ele, eu quero aproveitar esse mesmo método aqui do formulário, tá bom? Para aproveitar, o que eu vou fazer? Eu vou detectar qual é a forma como está sendo enviado esse formulário. Se ele está vindo por GET, se ele está vindo por POST, como é que isso está sendo feito. Então, verifica o método de envio do formulário. Como é que eu vou verificar isso então? Vamos lá, if vou chamar aqui o request, né, ele que me traz as informações, né, essa é a minha requisição, ponto method igual a get. Então, se ele for igual a get, eu vou tratar ele dessa maneira que está aqui. Se não for get, eu vou tratar aqui através do meu post, que não está pronto ainda, né? A gente vai trabalhar ele já já. Só para me certificar de que esse request.method vai ser mesmo igual ao get, que eu vou fazer um pouquinho antes dele. Vou jogar o método como minúsculo, tá? Lowercase method. Beleza, então se meu formulário está vindo por get, eu vou pegar o carry fields e o values dele normalmente e escrever aqui. Beleza. Vamos indentar para ficar mais interessante. Bom, e por que eu não posso usar o mesmo cara para post, né? Porque a forma como o CGI trata o post é um pouquinho diferente. Já que ele não escreve na carry string, eu não posso pegar o carry fields de um formulário que vem por post, né? Porque não vai ter nada escrito. Ele vai estar completamente oculto. Tanto as chaves, né, os nomes dos campos, quanto os valores. Os dois estando ocultos, não tem como pegar através da carry string. Eu vou ter que então trabalhar de uma forma diferente quando estou usando o post. Eu mantive aqui a resposta, né, fora do nosso if. E para ele, eu vou pegar de uma outra maneira. Vou até copiar, porque é muito parecido, assim a gente não perde tempo. Vamos lá, ao invés de usar o carry fields, eu vou ter que usar um cara que é o content fields. Content fields. Então a diferença entre pegar o get e o post no CGI é só saber qual que é o método que foi enviado o formulário e trocar uma palavrinha. Pô, só isso. Não tem truque não. Se vai vir alguma coisa por get, você vem e escreve através do carry field. Se vai vir alguma coisa por post, você pega pelo content fields. O resto é exatamente igual. Tá, beleza. E como é que eu vou determinar isso daí, né? Agora a gente volta no nosso HTML. Vamos lá. Olha o método do formulário aqui, ó, que estava como get inicialmente. A gente vai trocar por post.
salvo o formulário, volta para o CGI, salva o CGI e compila de novo. Beleza? Compilou o CGI. Eu volto lá no meu navegador. Na página do formulário. Tá? Atualiza essa página para garantir que ele atualizou a informação. E que o método agora está como post. Vou trocar aqui o nome, em vez de fulano, vou colocar o ciclano. E a senha aqui eu vou colocar 987654321. Pronto. Uma senha ótima aí para quem está criando e-mail agora. Vamos lá. Troquei as informações então. Agora é esperar que meu formulário receba a informação por post. Clicar no enviar. Ah lá. Recebeu o ciclano, a senha que eu digitei. E repara na URL. Na URL ele terminou aqui onde seria o meu projeto .cgi e o nome do método. E não veio mais nada pela carry string. Nada, nada. Ele recebeu a informação, recebeu os campos e recebeu tudo que estava lá dentro. No caso da senha, né, recebe normal, mas não mostra nada para ninguém. Então, mais uma vez, se o seu caso é transferir informação de forma um pouco mais segura, ou um volume grande de informação, você trabalha aí com o post. Se você precisa de uma coisa ou outra, né, não precisa necessariamente ser seguro a informação que você está passando, aí você pode usar o get. E ainda pode misturar os dois, né, que não tem problema nenhum. Pode misturar os dois normalmente. Aí como é que se faz para misturar, né? Vamos fazer um exemplo disso também, que é interessante. Que eu posso, por exemplo, ter uma mesma ação no meu sistema que responde para várias coisas. Por exemplo, eu tenho lá uma ação padrão do meu CGI, mas quando eu passo um parâmetro por get, por exemplo, ação, sei lá, pode ser uma ação de cadastrar alguma coisa, uma ação de exibir alguma informação, né? E os outros itens do formulário eu quero passar por post. São muitos formulários, enfim. Eu posso misturar os dois. A única coisa que eu tenho que fazer é ir lá no meu HTML, lembrando que tudo que eu quero que passe por get vai passar na URL, né? Essa aqui, o action do nosso formulário, já é a URL do CGI. Então no final dele eu posso colocar assim, ó, interrogação, ação igual, vamos colocar assim, ó, listar. Eu tenho uma ação listar aqui, que ela está sendo passada por get, né, porque ele está na URL, né, independente do método do formulário ser post. Mas qual que é a única coisa que eu vou poder ver na URL? Só o que tiver aqui dentro, só o que tiver escrito aqui. Vamos fazer um teste? Chamei esse cara aqui de ação, né? O método continua sendo post. Deixa eu salvar. Então eu vou lá no meu CGI de novo. E já que eu estou usando esse cara por post, eu vou fazer assim aqui dentro. A response.contents.add. Dentro dela eu vou colocar assim, como se estivesse em negrito, o campo de formulário que está vindo por get, tá? Junto com o post. Vou colocar esse cara aqui. E já vou pular a linha dele. E aqui dentro vou colocar a request.carryfields. Vou diminuir o zoom para caber na tela.
a request.carryFields, .values, o nome que eu coloquei lá, ação. Então eu vou ter ao mesmo tempo, nesse formulário que eu estou enviando por post, informações que vêm por post, através, que eu vou obter através do content fields, e informações por get, que vem através do carry fields. Lembrando que esse cara só vem aqui por get porque eu escrevi ele direto lá no formulário, né? Está escrito no código HTML. Salvei. Confere se o código está ok. Aqui eu só adicionei esse B, que é o negrito do HTML, tem que abrir, tem que fechar em algum lugar. E adicionei um BR para pular de linha. Assim, na hora de montar a resposta, a gente vê bem qual que é o que veio por get e o que veio por post. Então está salvo. Eu vou só comentar que esta resposta inclui um parâmetro por get. Ok. Então salvei. Vamos compilar. Run, compile. Beleza. Agora vamos fazer um teste. De volta no navegador. No meu formulário.html. Atualizo o formulário, tá? Atualiza para ter certeza que ele trocou as informações. Às vezes, quando eu clico aqui no voltar, ele volta exatamente como estava antes, né? Então, é por isso que é interessante você atualizar. Então, vou preencher aqui com uma terceira informação. Aqui o Beltrano. E a senha dele vai ser Abel123. Pronto. Não, melhor, 321. Então, fica muito parecido com a do fulano. Vamos lá. Clico no enviar. E olha só. Ele trouxe para mim na URL por get só a ação que eu especifiquei, né, no próprio formulário. O formulário aqui, ó, ação igual a listar. E na hora de escrever ele separou mesmo qual era a ação, já que veio por get, e os outros campos que vieram por post. Certo? Então eu tenho aqui a nossa ação mais uma vez, o Beltrano e a senha dele que vieram por post. Assim a gente consegue misturar o que vem por get e o que vem por post. Beleza. Agora, e os outros campos, né? Campos de HTML, tipo, eu não tenho só os inputs aqui, só o tipo text, eu tenho outros tipos de campos também. Eles vão passar da mesma forma? Eles vão passar, sim, da mesma forma. Tá? Todos eles vão passar dessa forma, com a referência através do name. O name é muito importante. E seja lá para onde eu quero que ele vá, eu tenho que informar no action do formulário. Ah, mas e se eu estiver trabalhando ocultando a minha URL do CGI? Né, você pode ter aí no seu servidor o htaccess para ocultar esse CGI, bin, barra alguma coisa, né? Como é que eu faço na hora de fazer isso com o meu formulário? Aí você vai seguir sua regrinha do htaccess. Então, se ao invés de digitar barra CGI, bin, barra projeto tal, se for digitar só projeto ou core, sei lá, eu dar o nome que você quiser lá através do htaccess, esse mesmo nome é o que você vai usar aqui dentro. Para substituir esse trecho, tá? Está até marcado aí, esse trecho de onde está o meu CGI e onde está a minha ação. A menos, é claro, que você queira só mascarar o CGI e deixar a ação aparecendo, né? Também pode. Se você quiser deixar exibindo a ação e ocultar que o core do seu projeto é feito com CGI, né?
a impressão que vai dar é que realmente é feito com qualquer outra linguagem aí. Tranquilo? E eu vou aproveitar só para dar uma dica. Não sei se vocês repararam, a hora que a gente está no formulário, olha como é que está escrito aqui em cima. Ó, o título do formulário. Viu que ele quebrou os caracteres? Ó, tá fórmula, seria um formulário aqui CGI, né? Ele deu uma zoada nos caracteres, né? Para evitar esse tipo de coisa, vou dar uma dica já de HTML mesmo. Talvez vocês já saibam, mas é interessante mencionar. Sempre que eu tenho uma página HTML, aqui no cabeçalho dela, antes de tudo, vou chamar um cara, um meta, char7, o TF8. Meta char7, o TF8. Dessa maneira eu consigo evitar que algumas coisas aí, alguns caracteres não sejam reconhecidos. Tá? Isso é importante para exibir no final aí sem fazer grandes mágicas na hora de programar. Tem gente que preenche com um monte de coisa, tá, não, só troca o char7 aí e já resolve. Que na hora de executar, deixa eu dar uma atualizada aqui, salvei lá já, né? Olha lá como é que já vem bonitinho o nome. Já veio a acentuação correta. E a gente não tem mais esses problemas que tem normalmente. Bom, acho que por enquanto o formulário está legal, né? E que através dele você pode então já pegar as informações, trabalhar como você melhor, como você bem entender, tanto por get quanto por post. Se por um acaso eu quiser saber tudo que tem na minha URL, né, caso tenha sido enviado por get aí, e eu quiser saber tudo que tem na minha URL, eu posso usar, deixa eu marcar para vocês, pega tudo o que vier na carry string. Se eu precisar disso, né, em algum momento, a request.carryString. Ele vai trazer tudo que tiver lá. Aí de que forma que ele vai trazer? Ele vai trazer assim. Tudo o que tiver na carry string após o sinal de interrogação. Se tiver 90 campos lá, ele vai fazer 90 campos de chave e valor. Tá, o nome do campo igual ao valor, o nome do campo igual ao valor. Tudo separado mais uma vez pelo e-comercial. Tá certo? Esse comercial ele coloca automaticamente para separar os campos. E beleza. E se eu quiser então que naquele meu teste ali, onde eu misturo tanto o que vem por get quanto o que vem por post, se eu quiser mais de um campo, né, trabalhar com mais de uma forma aí, mais de um campo através do get. Quero ter vários campos por post, mas eu quero mais de um campo por get. Como é que eu faço? Também vai lá na URL do seu formulário, né, no action dele, e separa os campos que você quer com o e-comercial, como acontece aqui no get normal. Separa eles aí tudo junto para enviar o que você precisa. No momento que eu pego esses caras, eu posso jogar para variáveis, eu posso converter para fazer algum tipo de cálculo, alguma coisa. Depende de mim. Tá certo? Vamos fazer um exemplo rapidinho, antes de terminar a aula de hoje. Vamos fazer o basicão para trabalhar com esses campos, né? Eu vou criar uma ação nova.
aqui no meu CGI. Vou chamar essa ação de calculadora. Tá certo? E essa ação calculadora, o que ela vai fazer? Tá aqui a ação calculadora. Deixa eu aumentar. Ela vai determinar como é que vai vir a informação, né? Qual é o método. Ela vai atribuir os campos a variáveis, certo? Vai responder de acordo com a operação selecionada. Pô, responder de acordo com a operação selecionada? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, vamos trabalhar com mais um campo de HTML para construir essa nossa aplicaçãozinha. É coisinha boba, mas vai ser útil mais para frente. Vamos lá, eu vou criar então uma página nova dentro do meu site. Você deve estar se perguntando assim, pô, mas que site? Onde é que você colocou esse negócio, né? Assim como a gente fez ali no Linux, tinha uma pastinha sites, que é onde fica armazenado o nosso CGI, né? A pastinha CGI Bin. Eu coloquei para fora dele, né? Para fora do CGI Bin, uma pasta nova que chamei de aula CGI, e dentro dela estou colocando os formulários que eu vou utilizar. Aí tem gente que coloca HTML junto da pasta CGI para trabalhar e tal, mas eu não acho legal misturar não. Já que vai fazer, vamos separar as coisas, né? O que é HTML deixa fora, o que é CGI Bin fica lá dentro mesmo. Não é legal misturar não. Então vamos criar um arquivo novo. E eu vou chamar ele de calculadora. .html. Para não perder muito tempo, eu vou copiar a estrutura básica aqui do outro. Vou chamar a página de calculadora CGI. Vou falar aqui para ele que a ação do meu CGI vai ser calculadora. E eu vou mandar por GET mesmo esse tipo de informação. Pelo menos para começar. Esse primeiro cara vai ser o valor 1. E o segundo campo vai ser o valor 2. Tá, e onde entra a operação nessa parada? Beleza, a operação ela vai entrar aqui entre eles, que vai ser um campo do tipo select. O select possui opções, né? Cada opção corresponde a um item específico, né? Por exemplo, aqui mais menos vezes e dividir. Tá? Que eu vou ter que alterar para não dar confusão na hora de trabalhar com a minha URL, já que está vindo por GET. Como é que eu vou fazer aqui? Esse value que está aqui dentro, de cada uma das opções,
é o que vai ser passado como valor desse select. O select é o nosso combo box da programação para desktop, tá? Ele tem que ter um nome, como todo mundo. Select operação. E eu acho mais interessante a gente realmente marcar aqui o valor dele. Vou marcar aqui com palavras menores. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Vou salvar, tá? Se você quiser até deixar anotado, equivalente ao combo box. Esse é o select. Vamos ver como é que está o nosso formulário primeiro? Aula CGI. Eu já tenho aqui então calculadora HTML. Vai estar assim. Então, valor 1 para preencher, adição, né? Subtração, multiplicação ou divisão. Está separado já na caixinha. E o valor 2 e o enviar. Também posso trocar, né, só para ficar mais interessante, em vez de enviar, vamos calcular. Pronto. Aí ficou melhor assim. Nota que mesmo dentro dos campos, ó, a acentuação se manteve por causa daquele meta char set. Tá? Tudo que tiver dentro do meu HTML ele vai seguir a risca. Certo? Bom, ele vai indicar a ação calculadora, que está no meu CGI. E a gente vai começar a preencher aqui a parte de programação. Vamos lá. Então eu tenho primeiro que falar sobre a minha resposta, né? O que eu vou estar respondendo. A response.contentType text HTML. No final eu já vou deixar pronto informando que a minha ação foi tratada da forma correta. E eu vou criar aqui as variáveis. Valor 1, valor 2, como inteiros. Então, vamos lá, determinar como ver a informação. If lowercase a request ponto method igual a get. Então o valor 1 recebe str2int a request ponto carry string, né? Estou vendo se for por get ponto values. Opa, carry fields, desculpa. Carry fields ponto values
o valor 1, pode só confirmar o nome que eu dei, txt valor 1. Txt valor 1. E a mesma coisa para o valor 2. Valor 2. str2int request.carryfields.values txt valor 2. Bom, esse para get, e se esses caras por um acaso vierem por post, no lugar do carry fields, eu vou ter o content fields. Atribuir os valores. Eu posso também agora já pegar a operação, né, que não está aqui dentro. Operação, que é string. O nome do campo lá é cell operação, né? Sem acento. Esse cara vem como string mesmo, então eu não preciso fazer conversão. E a regrinha mesmo. Carry fields para quando for get. E content fields quando for post. Beleza? E agora a gente vai tratar uma resposta aqui de acordo com a operação. Deixa eu diminuir o zoom para caber mais coisa na tela. De novo, então, declarei as variáveis, disse qual tipo de resposta, né? Determinei se a informação está vindo por get ou por post. E agora eu vou fazer a parte de tratar qual tipo de operação eu vou realizar. Ok? Vou até aproveitar, deixa eu criar uma variável aqui, resposta. Isso, fica melhor para trabalhar. Também do tipo inteiro. Não estou aqui vendo quando for dar divisão por zero, tá? Nada disso. Só para a gente testar mesmo, fazer um formulário um pouco mais útil. Então vamos lá. Case, operação. Begin, resposta, recebe valor 1 mais valor 2. Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Subtração, multiplicação, divisão. Ah, tá, mas eu posso então dividir os valores e vai dar um número quebrado. Beleza, não tem problema.
A gente vai lá, troca a variável. Vou pegar aqui o resposta que estava inteiro, né? Vou colocar aqui resposta float. Beleza. Fiz aqui um case para trabalhar com a resposta. E no final, retorno a resposta. A response.contents.add resposta igual conversão de novo, né? Float str resposta. Vou salvar, vou compilar. Aí, compilou bonitinho. Troquei lá o tipo de variável de float para real. Isso que dá a gente mexer com mais de uma linguagem ao mesmo tempo. Ó, troquei aqui, beleza. Vamos fazer um teste agora se está tudo funcionando. Está aqui a calculadora. Vou digitar lá então, lá, 5 com 5. Uma adição mesmo. Resposta 10. Beleza, realizou. Vamos trocar aqui a resposta, né, ação para subtração. Beleza. Vamos colocar a multiplicação. Executou também. Repara, ó, que ele está enviando para mim. O formulário está por get. O txt valor 1 igual a 5. Seleciona a operação, né? Seria a nossa caixinha lá, o nosso combo box, com a operação selecionada. E o valor 2. Tá tudo aqui na URL, está vindo tudo por get. A ordem que ele coloca os parâmetros aqui também tem a ver com a ordem que está no formulário, né? Assim como eu tenho aqui primeiro o valor 1, depois a caixinha de seleção, depois o valor 2, é a ordem que ele passa os parâmetros também. E a divisão, resposta 1. Vamos lá, a gente escreveu um pouquinho mais de código hoje, né? Acho que deu para sentir mais ou menos como é que funciona. Lembrando que essas variáveis, né, esses campos, eles só estão presentes no meu CGI a partir do momento que eles são recebidos tanto por GET quanto por POST, tá? Não tem como eu trabalhar com eles depois, já que a cada vez que você envia o formulário, é uma requisição, ele vai, manda para o CGI, ele executa, dá uma resposta e para o programa. É diferente do que acontece com o programa no desktop, que está sempre lá sendo executado, né? Aqui no CGI não, ele manda informação, executa, responde e acabou. É o que acontece com uma função, por exemplo. Mandou a informação, a hora que ela retornou um valor já era. Se quiser alguma coisa de novo dela, tem que chamar de novo. E assim funciona o CGI, funciona o PHP, o ASP e as outras linguagens dinâmicas para a web. Está sempre por requisição. Quando você quiser manter alguma informação entre essas requisições, né, sem precisar ficar mandando várias vezes para ficar pegando toda hora, enfim, aí entra a parte de você trabalhar com os cookies e trabalhar com as sessões, que é o que a gente vai ver então na próxima aula.
para já dar um start no nosso sisteminha. Então, por hoje é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.